Quanto você vale? Qual o seu valor? Quem determina o quanto você vale? De quem você tem ouvido sobre o seu valor? Eu estava terminando a minha faculdade de teologia e sempre há perrengues nesse período. Eu já até contei um para vocês nessa jornada, mas antes de 2016, que foi meu último ano, eu precisava retornar para o colégio e não tinha recursos para tal. A minha oração com Deus era: Senhor, se o Senhor convidou, o Senhor precisa pagar a conta, o Senhor precisa me ajudar a resolver essa questão. Mas não é tão simples assim. Eu precisava que fosse trabalhado em mim algo que eu ainda tinha que ser desconstruído pelo poder de Deus. Eu achava que eu era o responsável pela minha vida. Eu achava que eu era o mantenedor da minha casa. E quando me faltou recursos para estudar, eu entendi que era momento de trancar o curso e trabalhar, porque eu tinha condições de ter recursos. Eu tinha condições suficientes de me bancar, de bancar minha família. Eu só precisava trabalhar para isso. Então, nas conversas com Deus, eu relutando com ele, disse: Senhor, eu vou ter que trancar esse curso, eu vou voltar para trabalhar, porque eu posso conseguir dinheiro para isso. Mas esse não era o plano dele. Acontece que no final de 2015, antes de começar o ano de 2016, eu não tinha recursos para pagar a minha matrícula, tinha dívidas no colégio, não tinha recursos para pagar a matrícula e sequer condições ou perspectiva de ter recursos para terminar o curso. E no meio dessa angústia eu entrei no banheiro para chorar. Enquanto eu tomava banho, eu falei coisas muito duras para Deus, coisas das quais eu me arrependo profundamente. Eu estava exigindo dele uma resposta, eu estava exigindo dele que fizesse alguma coisa, e eu saí de lá e, querendo ouvir uma resposta dele, eu fiz algo que não recomendo você a fazer, mas vou contar para você. Quem nunca? Eu peguei a Bíblia e falei: agora o Senhor vai falar comigo. Eu fiz isso. Eu falei: eu vou abrir a Bíblia, Senhor. E quem nunca fez isso, não é? E onde eu abrir, eu quero que o Senhor fale comigo. Não faça isso, não é essa maneira que Deus usa para falar com a gente. Não é aleatório assim que se deve ser feito o estudo da Bíblia. Por isso eu estou dizendo, eu não recomendo, mas eu fiz. E, claro, né, querendo encontrar uma promessa boa de Deus, eu falei: eu acho que eu vou abrir aqui no meio, porque aqui no meio tem os Salmos, tem os Provérbios, e geralmente por ali tem promessas boas. E eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, eu falei: mas qual parte da Bíblia que eu vou ler? E aí eu criei uma nova regra nessa minha estrutura. Eu vou abrir a Bíblia e a minha Bíblia é toda grifada, marcada, anotada. Naquela página, o que tiver grifado é o que Deus quer falar comigo. E eu abri a minha Bíblia, essa mesma Bíblia, inclusive, nesta página, em que na minha Bíblia tem os Salmos 125, 126, 127, 128. E eu disse assim: o que tiver grifado é o que Deus quer falar comigo. E o texto que tinha grifado na minha Bíblia era justamente o verso 1 e o verso 2 do Salmo 127, que dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar cedinho de madrugada e ir dormir tarde para penosamente granjear o seu pão. Sabe por quê? Porque aos que Ele ama, Ele os dá enquanto dormem. Porque aos que Ele ama, Ele os dá enquanto descansam. Sabe, o meu convite para você no dia de hoje é que você descanse. Que você aprenda a descansar mesmo quando tudo está indo mal. Sabe por quê? Porque aos que Ele ama, Ele os dá enquanto dormem. Descansar em meio à tempestade é a maior prova de confiança em quem está no comando da sua vida. E se Ele te ama e você reconhece o seu valor nele e se entende como filho amado de Deus, então hoje você pode descansar. Um bom dia de descanso para você. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você.
O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Se o mundo te fizer cair. Quem as pessoas estão dizendo que você é? O quanto os outros estão dizendo que você vale? E o quanto você tem dado ouvido para essas pessoas? O importante é o quanto Deus diz que você vale. O importante é quanto Ele diz que você é, e para Ele você é especial. Você é raro. No texto que nós estudamos hoje, nós aprendemos que aos que Ele ama, Ele os dá enquanto dormem. Aos que Ele ama, Ele os dá enquanto descansam. O meu convite para você, no dia de hoje, é aprender a descansar naquele que confere valor e sentido para a sua vida e para a sua existência. Confie nele. Senhor Deus, o Senhor sabe de todas as nossas necessidades. O Senhor sabe de tudo aquilo que está nos afligindo. O Senhor sabe o quanto nós temos tentado assumir o controle da nossa vida e o quanto nós temos fracassado nessa tentativa de, por nossas próprias forças, parecer que somos algo ou parecer que valemos algo. E nesse turbilhão de fracassos e tentativas e esforços pessoais, a gente tem dado ouvido para muita gente que não tem poder de significar a nossa vida. A gente tem ouvido pessoas que a gente não precisava ouvir. A gente tem dado valor para aquilo que dizem aqueles que não precisávamos dar a atenção. E temos muitas vezes fechado os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E nesse dia nós queremos crer que, como o salmista Davi disse no Salmo 127, não adianta nada a gente batalhar pelo nosso pão, acordar cedo e dormir tarde, porque não é sobre nós, é sobre Ele. Aos que Ele ama, Ele os dá enquanto dormem.
E hoje queremos descansar nessa certeza de que o Senhor está cuidando de nós e que diante de Ti nós somos valiosos. É o que te pedimos por Jesus. Amém.